Bom dia, irmãos. Estamos novamente aqui nesta manhã de domingo a meditar na palavra de Deus, adorar ao Senhor, buscar a Deus com nossas orações, cânticos, adorando ao Senhor em família. Ainda estamos vivendo nesse período de quarentena, de isolamento, estamos distantes uns dos outros, não podendo congregar no prédio da igreja, ali podemos prestar nosso culto congregacional ao Senhor, mas louvado seja Deus, graças a Deus por tudo que temos vivido e entendemos que a vontade do nosso Senhor, Ele controla todas as coisas, inclusive as situações que estão ao nosso redor, como essa pandemia. Então, nesse tempo de isolamento, nós desejamos que o Senhor esteja abençoando a todos, fortalecendo, cuidando, ajudando. Vamos estar orando pelos nossos irmãos, alguns já contaminados, que o Senhor esteja aliviando seus sintomas, que o Senhor esteja preservando e cuidando para que em casa mesmo se restabeleçam e que todos venham a ser preservados desse mal. Vamos estar orando também pela nossa sociedade, pelo mundo, para que os governos percebam a importância que é o Senhor nosso Deus, que Ele tem controle sobre tudo. E algo muito importante que nós observamos na mídia é a ênfase sobre o discurso científico. Não está errado o discurso científico naquilo que ele se propõe a apresentar meios para melhorar a melhora da população ou evitar uma piora. No entanto, ninguém menciona o discurso teológico, o discurso bíblico, o discurso sobre Deus e a sua vontade. E realmente era de se esperar muito se os governos estivessem buscando ao Senhor no meio desta pandemia. Mas a mensagem é essa, é que nós estejamos orando pela sociedade, pelos governos, para que percebam que este grande mal, ele vem segundo a vontade do Senhor, e que o Senhor governa sobre tudo, nem ricos, nem pobres, nem países que estão no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Nada disso vai diferenciar como Deus vai tratar as nações. Deus tem tratado todos de igual modo, para que as pessoas se apercebam dos seus pecados. Mas tudo isso para nós continuarmos orando e perseverando, adorando a Deus nos nossos lares, buscando ao Senhor em todo o tempo. E nessa manhã nós queremos falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler Lucas 17, do verso 1 ao verso 10. E esse início de capítulo é muito importante, porque ele vai tratar de uns assuntos sempre mencionados nos evangelhos, nas epístolas e em toda a escritura, assunto que trata sobre fé. Olha então, vamos fazer a leitura, Lucas 17, do verso 1 ao 10, e vamos meditar nesses versículos nessa manhã. Lucas 17, verso 1 diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse texto todo, esses 10 versículos de Lucas 17, nos mostram uma perspectiva sobre a fé. O tema principal dessa nossa meditação está exatamente no versículo 5, Lucas 17, 5,
onde os apóstolos respondem ao Senhor. Na verdade, eles pedem ao Senhor Jesus Cristo: aumenta-nos a fé. Essa meditação é para que nós desejemos também ter a nossa fé aumentada, viver pela fé, ter mais confiança em Deus, principalmente nesses momentos de dificuldade que estamos vivendo hoje. Então, pensando em aumentar a nossa fé, nós queremos observar hoje pela manhã 3 ensinos básicos que o Senhor Jesus Cristo nos dá sobre a fé em Deus. 3 ensinos básicos que o Senhor Jesus nos dá sobre a fé em Deus. O primeiro ensino é que nós não devemos ser tropeço para a fé de ninguém. Não seja tropeço para a fé de nenhuma pessoa, quer seja um crente, quer seja um não crente. Jesus começa o capítulo 17 de Lucas ensinando esta verdade, como ele diz no verso 1. Vamos ler novamente. Verso 1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Os escândalos virão. Então, certamente acontecerão. É inevitável. Não tem como refrear os escândalos. No entanto, aqueles que trazem escândalos, eles recebem um ai de Jesus. E ai aqui é uma expressão do Antigo Testamento, que significa juízo. Então, estes homens que trazem o escândalo, eles receberão o juízo de Deus. E aqui cabe a nós entender bem o que é escândalo. Escândalo, como Jesus está falando aqui na Bíblia, é bem diferente do termo escândalo na modernidade. Para nós que estamos vivendo na modernidade, o escândalo seria algo que tem a ver com uma situação escandalosa, um vexame, uma vergonha, uma impropriedade. No entanto, aqui, como Jesus Cristo coloca, escândalo tem a ver com tropeço, tem a ver com armadilha. Um escândalo é uma armadilha, é algo que faz alguém tropeçar. Então nós temos que ter o cuidado nas nossas vidas para não sermos uma armadilha contra a fé das pessoas. E como é que nós podemos vir a ser uma armadilha contra a fé das pessoas? Vejamos então, antes de explicar bem sobre essa questão das armadilhas, como nós podemos prejudicar a fé de alguém, fazê-la tropeçar, fazê-la cair. Observe o quanto esse ensino é importante para o Senhor Jesus Cristo. O verso 2 mostra a dimensão de quanto é negativo, de quanto é terrível ser um escândalo, uma armadilha para alguém. Olha, vamos ler novamente, Lucas capítulo 17, verso 2. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Um destes pequeninos. Pequeninos aqui não se refere a crianças, mas pequeninos aqui, dentro do contexto que Jesus está falando, o contexto para o povo judeu, são judeus ali que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, judeus não crentes, que estão ouvindo a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e estão pendendo para a fé. É importante observar que o judeu naquela época, ele conhecia muito do Antigo Testamento. A formação dele desde criança era dentro dos textos do Antigo Testamento. Mas nem todos os judeus eram convertidos, nem todos tinham a fé verdadeira no Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que tinha chegado naquele momento. Então estes pequeninos são estes judeus que estão ouvindo o Evangelho que Jesus está pregando, que João Batista começou a introduzir o Evangelho do reino ali, e que foi pregado no Antigo Testamento também, mas ainda no seu formato de promessa da vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, estes são os pequeninos. Trazendo para hoje, os pequeninos, nós podemos compreender que são aqueles que estão ouvindo o Evangelho. São aqueles que ainda não se converteram. Muitos são amigos, chamados amigos do Evangelho, conhecem algo da Bíblia, têm um tipo de fé, mesmo que não a fé genuína, e têm um apreço pelas coisas da Escritura, embora ainda não tenham se convertido. Ou podem mesmo ser aqueles incrédulos, não crentes, que nunca ouviram do Evangelho, não querem saber do Evangelho, mas que podem vir a ouvir do Evangelho. E podemos também compreender que estes pequeninos podem até ser crentes ainda imaturos na sua fé. Só aplicando para os dias de hoje. Crentes ainda imaturos na fé,
que a partir do nosso comportamento, né, nós crentes no Senhor Jesus Cristo podemos prejudicar a fé dessas pessoas, sendo uma armadilha, um tropeço para que elas venham a cair. Então, são os pequeninos a quem Jesus coloca nesse texto. Importante destacar o quanto Jesus ama estes pequeninos, esses que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho do amor e apreço de Jesus para com eles. Jesus diz, a partir de uma figura, de uma ilustração, é claro que isso é uma metáfora, Jesus está exagerando, mas veja para que serve esse exagero, com a finalidade retórica de reforçar o cuidado e amor para com estas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Jesus diz que é melhor você colocar uma pedra no pescoço, amarrar numa rocha, uma grande rocha de moinho e ser lançado ao mar. Ou seja, melhor você se matar do que você prejudicar a fé de uma pessoa. Jesus está exagerando, mostrando o tamanho do amor para com as pessoas que precisam ouvir do Evangelho e que tem que se firmar na fé em Cristo. Essa pedra de moinho que Jesus fala aqui, uma pedra de moinho é uma rocha, como se fosse uma grande roda de pedra que girava em torno de uma base de pedra para esmagar cereais, para esmagar a uva e assim extrair uma pasta ou um líquido desse cereal, dessa uva, e assim era um moinho feito de pedra naquela época. Então ele era como se fosse uma grande rosca feita de pedra com um buraco no meio. Ali amarrava-se a corda e a pessoa, seguindo essa figura, se lançaria no mar, caso, digamos, tivesse sido uma armadilha, um tropeço para alguém. Jesus está claramente dizendo, não seja armadilha para ninguém. Não faça da sua vida uma vida que vai prejudicar a fé das pessoas. A sua vida, ela é importante para a glória de Deus e você glorifica a Deus não sendo tropeço, não sendo armadilha para a fé de ninguém. Os tropeços virão, os escândalos virão, pessoas serão prejudicadas em um certo sentido na sua fé, mas que não sejamos nós aqueles que irão prejudicar. Importante observar esse capítulo 17 dentro do seu contexto maior imediato. No capítulo anterior, capítulo 16, Jesus fala sobre o inferno. Jesus mostra aquele rico avarento que não foi uma bênção para o Lázaro, o mendigo. Lembre-se que Lázaro, o mendigo, ele vivia comendo das migalhas da mesa do rico. Na verdade, ele desejava comer das migalhas da mesa do rico. Aquele rico nem sequer se preocupou em saber se tinha algum pobre dormindo ao redor da sua casa e como ele poderia ajudar este pobre. A lei de Moisés diz que era importante amar o próximo. A lei de Moisés diz que é importante ajudar os necessitados. Mas o rico não se preocupou com a lei de Deus no Antigo Testamento. O rico não se preocupou em amar a Deus ou ao próximo, se preocupou somente consigo mesmo, com a sua vida de regalias e de luxúria, e esqueceu o mendigo ali do lado de fora. Então, ele foi um homem que, com seu estilo de vida avarento, prejudicou, sim, as pessoas. Mas, pela graça de Deus, Lázaro, o mendigo, não se deixou abater por esse mau testemunho, não se deixou abater por esta conduta errada, e ele perseverou na fé, firme na fé no Senhor. Isso no capítulo 16 de Lucas. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos as parábolas daquilo que se foi perdido. A dracma perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? Aquele filho que se perdeu, mas que depois retornou. Então, Jesus contou essas 3 parábolas dentro do capítulo 15 do Evangelho de Lucas para mostrar o erro que os fariseus estavam cometendo. Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores, com aqueles desprezados da sociedade, os cobradores de impostos, as prostitutas. Jesus estava no meio desse povo, obviamente para pregar o Evangelho, não para imitar os seus pecados. E então os fariseus, eles se doíam com isso, eles não gostavam desse tipo de comportamento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque afetava a falsa religiosidade dos fariseus,
uma fé que eles tinham, mas uma fé que não tinha prática, uma fé que não representava a verdade de Deus. Era uma fé só para eles, onde eles pensavam, os fariseus e escribas, somente neles, no bem-estar deles, e esqueciam a grande missão, a de levar o evangelho aos perdidos. Eles não levavam o evangelho aos perdidos, mas eles levavam o evangelho àquelas pessoas que eram importantes financeiramente, economicamente para eles, se é que eles levavam o evangelho na verdade. Eles apresentavam a salvação por obras segundo a lei de Moisés. Então Jesus estava mostrando que os fariseus e escribas, judeus, conhecedores do Antigo Testamento, mas que estavam sendo armadilha, tropeço para a fé das minorias, uma armadilha, um tropeço para a fé de prostitutas, de cobradores de impostos. Temos que nos avaliar então, à luz do ensino do Senhor Jesus Cristo. Será que estamos sendo tropeço, armadilha para a fé de outras pessoas? Nós, pais, será que estamos sendo tropeço, armadilha para a fé dos nossos filhos, com o nosso comportamento, com nossa comunhão dentro do lar, com nossa forma de viver em família? Nós não podemos ser uma armadilha para a fé dos nossos filhos, para a fé das pessoas que estão ao nosso redor. Nossa vida, mesmo sendo pecadores, mas nossa vida deve ser luz, refletindo a glória de Deus em nós, de modo que as pessoas queiram conhecer o nosso Deus. Eu sei que não é uma missão fácil, eu sei que eventualmente pecaremos, mas temos que ter o olhar firmado em Jesus. Temos que buscar refletir a glória de Deus e não sermos escândalo, armadilha para a fé das pessoas. No momento que o fariseu e que o escriba não amava o perdido, não buscava o perdido, aquele cobrador de impostos, aquela prostituta, aquela pessoa doente, aquela pessoa que estava rejeitada na sociedade, ou até mesmo e qualquer outra pessoa, esse escriba e fariseu estava sendo escândalo no meio do povo judeu. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós. O inferno é terrível e nós temos que fazer com que as pessoas estejam saindo do inferno, como nós estudamos domingo passado pela manhã, fazer com que as pessoas estejam saindo do inferno. Como? Pregando a palavra de Deus. A igreja, ela arromba as portas do inferno, retira os perdidos de lá. De que modo? Pregando o evangelho, orando por estas pessoas. Veja então, lá em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, relembra o que nós estamos colocando aqui. Lucas 15, verso 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Percebe então? Eles estavam reclamando porque Jesus estava no meio do povo, dos perdidos, falando do evangelho da salvação. Mas eles estavam distantes, encastelados, não queriam pregar o evangelho, na verdade nem criam no evangelho do reino pregado pelo Senhor Jesus, que é a verdade de Deus. E em Lucas 16, versículo 19, nós lemos ainda: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Perceba, o inferno terrível estava esperando aquele homem rico. Ele, tendo muitas posses, não se preocupou com as coisas de Deus, se preocupou somente em curtir, uma curtição enganosa e falsa, a sua riqueza. Ele não amou o próximo, ele não amou a Deus primeiramente, não obedeceu a sua palavra. Ele foi escândalo, um tipo de escândalo para os que estavam ao seu redor, inclusive para Lázaro, mas graças a Deus Lázaro permaneceu firme na verdade do Senhor e pela fé em Cristo ele foi salvo ali. Não sejamos tropeço para a fé das pessoas. Esse é o primeiro ensino que Jesus nos coloca. Nós precisamos ser luz para os perdidos.
Se pecarmos, devemos nos arrepender dos pecados, confessar, pedir perdão, nos reerguer e continuar. Mas jamais termos uma vida que seja armadilha, que prejudique a fé das pessoas. Avalie-se, veja como a sua vida pode ser uma bênção para aqueles que nunca ouviram do Evangelho, pode ser uma bênção para aqueles que conhecem um Evangelho distorcido e deturpado. Não porque você é a melhor pessoa do mundo, não é esse o objetivo, você se colocar como a melhor pessoa do mundo, um modelo de perfeição. É impossível, não somos perfeitos, somos pecadores, mas observe esse ensino para que você seja uma ajuda, uma pessoa que busca o perdido, mesmo sendo pecador como eu também sou, como nós somos. Vamos agora observar o segundo ensino do Senhor Jesus Cristo sobre a fé, e é neste momento que observamos o pedido dos apóstolos para aumentar a nossa fé. Jesus falou nos 2 primeiros versículos sobre não ser tropeço, não ser escândalo, não ser uma armadilha. Agora nós vamos observar o Senhor Jesus mostrando um tipo de escândalo, um tipo de armadilha, e aqui fala sobre o perdão. Jesus entra e fala sobre um aspecto muito importante que nós podemos testemunhar sobre a nossa fé em Jesus e sobre o amor de Deus para conosco e o nosso amor de uns para com os outros. Olha Lucas capítulo 17, verso 3. Lucas 17, 3 diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então Jesus começa a falar sobre o perdão. Acautelai-vos aqui significa tenha cuidado, cuide do seu irmão, tenha apreço por ele. Em uma versão mais moderna e livre desse acautelai-vos, nós lemos assim: velando constantemente uns pelos outros. Vele, cuide do outro, não pense só em você, não pensemos somente nós, mas vamos pensar nos outros. Acautelai-vos significa isso, tende cuidado do teu irmão, tenha cuidado do outro que está ao seu redor, do próximo que está perto de você. Essa é uma forma de amar o seu irmão. E como deve ser esse cuidado, esse amor? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se teu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Jesus aqui então mostra duas formas de cuidar do irmão, duas formas de amar o irmão. E normalmente nós não gostamos, nossa natureza de pecado não gosta de nenhuma dessas duas formas. A primeira é repreender o irmão que pecou contra nós. Um irmão que peca, uma pessoa que peca contra nós, não precisa ser somente um crente, mas um não crente também, que peca contra nós, significa que ele fez um mal a nós. Ou nos distratou, nos ofendeu, nos maltratou, foi ignorante, rude, grosso, teve uma atitude injusta, e aí vai. Então, essa pessoa ela pode ter cometido um mal contra nós. E o que nós devemos fazer quando alguém comete um mal contra nós? Vou dizer primeiro o que nós fazemos que é errado, que é o que muitas pessoas fazem, mas é errado. Quando a pessoa comete um mal contra nós, nós nos fechamos. Nós agimos ou imitamos uma atitude normal, uma atitude tranquila, mas por dentro estamos nos acabando de ódio, de raiva, desejando matar aquela pessoa. Então, este é um tipo de atitude completamente errado, porque isso faz com que o nosso coração gere amargura, gire em torno de pensamentos de vingança, de ódio, e isso vai sendo guardado, e com o tempo isso vai prejudicando a nossa vida espiritual com Deus e prejudicando os nossos relacionamentos com as pessoas. Podemos nos tornar pessoas desconfiadas, pessoas esquisitas, pessoas sem um trato social agradável. Por quê? Porque alguém nos fez um mal e nós guardamos no coração para não criar confusão. Muitas vezes essa é a explicação. Nós guardamos no coração e aquilo ali gera uma mágoa. Bem, se alguém lhe fez um mal e você não guarda nada contra aquela pessoa, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de vingança, você continua tratando-a bem, amando-a bem, tudo bem, você pode viver assim, isso não é pecado, mas não é o comum para as pessoas. Muitas vezes o comum para os pecadores, nós, é se afastar da pessoa, diminuir o contato com aquela pessoa e guardar algo negativo contra ela.
Outra conduta errada também é falar mal daquela pessoa. Você guarda tanta mágoa, tanta ira, tanta raiva e vingança contra aquela pessoa que você tem que despejar. Você não aguenta mais guardar aquele mal dentro de você. Então você vai para outra pessoa, outro irmão, familiar, amigo, e aí você começa a falar mal daquela pessoa que te fez um grande mal. Perceba então que você começa a contaminar as outras pessoas. Isso também é uma atitude errada, mas muito comum no meio dos pecadores. Jesus não quer que façamos isso. Isso é contra o Evangelho, é contra a palavra de Deus, é um pecado e pode se tornar uma situação de pecado constante. O que é que Jesus quer de nós? Jesus quer que você vá lá na pessoa que te fez o mal e repreenda. É o que nós lemos aqui no texto que o Senhor Jesus coloca no verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa palavra repreende, repreendê-lo, esse verbo, ele é muito forte, parece que você está brigando com a pessoa, mas na verdade não é que você vai lá brigar com ela, mas você vai chamar a atenção do erro que ela cometeu. Pode ser que essa pessoa foi mal com você, foi má ali com você e ela nem percebeu. Pode ser que essa pessoa fez de propósito mesmo, mas você tem que ir lá e explicar para ela e dizer: olha, irmão, olha, amigo, não gostei do que você fez, aquilo que você fez não foi correto, não foi legal, eu fiquei muito triste. E então você começa um diálogo com aquela pessoa com a finalidade de resolver o problema, não com a postura de juiz, não com a postura de alguém que vai destruir aquela pessoa, mas com a postura de que eu quero resolver, eu quero ajustar, eu quero fazer com que esse irmão aprenda a não cometer mais este erro, e eu vou lá com atitude de amor, com atitude perdoadora. Nós percebemos esse ensino de Jesus em outro evangelho, lá no evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15, Jesus ensina basicamente a mesma verdade. Olha o que diz lá em Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então você vai conversar com ele só, para poder ganhá-lo. O que é ganhar a pessoa? Ganhar o irmão aqui significa fazer com que haja um arrependimento, um pedido de perdão, um acerto de contas e os dois saiam bem dali. Nem sempre uma conversa assim vai zerar tudo ou fazer com que os dois saiam bem. Algumas vezes sim, muitas vezes não. No entanto, houve um início de um acerto. Houve um início de um perdão ali e com o tempo aquilo vai melhorando. O que não pode acontecer é alguém te magoar e você simplesmente ficar guardando aquilo e com raiva daquela pessoa em sociedade, agindo normalmente ou quase que normalmente, mas por dentro você está irado contra aquela pessoa. E se eu ficar assim, o que fazer? Se você ficar desse modo, irado com alguém, guardando mágoa de alguém, você deve orar a Deus, suplicar ao Senhor para que Deus transforme o seu coração. Você deve ler textos da Escritura que falam sobre o perdão, sobre o amor, principalmente sobre o sacrifício de Jesus na cruz, porque o perdão é fundamental ali no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nós termos o perdão de Deus. Da mesma forma, o perdão deve ser uma marca de todo cristão, de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Olha então que essa é a primeira atitude que Jesus quer que nós tenhamos. Jesus quer que nós perdoemos, repreendamos o irmão que pecou contra nós. Eu tenho que ir lá repreendê-lo e ali deve haver o perdão. A segunda atitude é perdoar o irmão arrependido que pecou, que já é a consequência da primeira. Eu vou lá, converso com aquele irmão sobre o erro o mal que ele me fez. E agora eu devo perdoá-lo. O verso 3 diz, Lucas 17:3, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então eu tenho que perdoar aquele irmão arrependido. Interessante que aqui parece uma condicional. A condicional é que primeiro ele tem que se arrepender para que depois eu o perdoe. E arrependimento significa eu reconhecer que cometi um erro, que falhei e pedir o perdão daquela pessoa. O arrependimento é mais uma atitude do que um sentimento. Aquela pessoa não deve sentir muitas vezes, mas deve pedir o perdão caso tenha cometido uma falha, um erro. Mesmo que sem querer ou sem ter sido propositadamente,
mas cometeu um erro e deve pedir o perdão. E então, mediante isso, acontece algo esquisito nos nossos relacionamentos. Existem pessoas que dizem assim: eu até quero perdoar aquele irmão, mas ele não está arrependido, então eu não vou perdoar. Né? Então isso parece um pensamento um tanto legalista. Na verdade, essa não deve ser a nossa conduta. Certamente um perdão só vem depois de um arrependimento. O arrependimento precede o perdão. No entanto, nós que fomos ofendidos devemos ter um coração perdoador. Ou seja, a atitude de perdoar já deve estar no nosso coração antes mesmo da pessoa que nos ofendeu ter se arrependido. Observe isso no exemplo do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 23, verso 34, quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado. Olha o que o Senhor Jesus diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Veja então que aqueles pecadores, de modo geral, que estavam ali ao pé da cruz do Senhor Jesus Cristo, muitos deles não estavam arrependidos dos seus pecados, nem estavam pedindo perdão a Jesus dos seus pecados. Mas Jesus já deu este perdão, mostrou um coração, uma atitude perdoadora para com todos aqueles que o estavam ali crucificando. Importante observar quanto Jesus quer que nós perdoemos. Então Jesus vai quantificar esse perdão agora. Lembre-se, nós estamos observando que temos que ter fé para amar os que pecam contra nós. Essa é a segunda lição que nós estamos observando deste texto de Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao 10. A primeira é que nós não devemos ser tropeço para a fé de ninguém. A segunda é que nós temos que ter fé para amar os que pecam contra nós. E ter fé para amar os que pecam contra nós significa ter uma atitude de perdão. E uma forma de legalismo é eu dizer: só perdoo quem se arrependeu. Não, eu tenho que ter um coração perdoador, mesmo que a pessoa não tenha pedido perdão, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido ainda, mas no meu coração eu já devo estar pronto para perdoá-lo. Uma segunda forma de legalismo que aconteceu muito naquele primeiro século, na época do Senhor Jesus Cristo, foi a quantidade de perdões que eu devo dar, digamos assim. O fariseu começou a ensinar baseado na sua própria regra, na sua própria lei humana. Isso não há nenhum ensino no Antigo Testamento sobre isso, mas o fariseu ele começou a ensinar que só se deve perdoar no máximo até 3 vezes por dia. Esse é um limite aceitável de pedidos de perdão e de perdões concedidos. Então, se a mesma pessoa me ofender 3 vezes naquele dia, eu devo perdoar 3 vezes aquela pessoa. Mas se ela me ofender a 4ª vez, eu não mais perdoo. Eu estou no meu direito, já foi um abuso, já exagerou. Então, meu amor só vai até 3 pedidos de perdão de uma mesma pessoa, de um mesmo CPF, digamos assim. Imagine então como era restrito o amor que os rabinos, os fariseus e escribas tinham colocado para aquele período. Jesus estava ensinando que não. Qual é a quantidade de amor que eu devo ter para com uma pessoa? Eu devo perdoá-la até 7 vezes. É o que Jesus coloca no verso 4. Olhe Lucas capítulo 17, verso 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Perceba então que Jesus ele duplica as 3 vezes e acrescenta mais uma, 7 vezes, que no contexto bíblico é aquele número chamado número perfeito, o número da perfeição. Então talvez você esteja agora dizendo: então tudo bem, se eu devo perdoar não 3 vezes por dia de uma mesma pessoa, mas até 7 vezes. Jesus ensinou até 7 vezes. Eu não devo perdoar uma 8ª vez. A 8ª ofensa, então, já é um absurdo, já está brincando com a minha cara, eu não perdoarei mais. Não, de modo nenhum. Na verdade, Jesus aqui ele está também exagerando. O fariseu colocou 3 vezes, Jesus duplicou e colocou mais uma. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é:
perdoe quantas vezes for necessário aquela mesma pessoa naquele dia. Se ele vier arrependido, perdoe-lhe. Óbvio que você já está com o coração perdoador, pronto para perdoar aquela ofensa. Nem sempre isso é tão fácil assim. Certamente nós somos pecadores, nós temos um ego enorme, devemos mortificar o nosso ego, a nossa carne. Mas a verdade é que devemos perdoar. Essa é a verdade do Senhor Jesus para nós, quantas vezes for necessário. E para você entender bem que não são só 7 vezes que se deve perdoar, Jesus no Evangelho de Mateus ensinou também sobre o perdão e ele acrescentou muitas vezes mais que se deve perdoar. Olhe Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro aqui, conversando com o Senhor Jesus, ele estava não mostrando uma santidade, uma espiritualidade, mas ele estava querendo se exibir para o Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar o quanto ele era espiritual para Jesus, uma atitude ruim, uma atitude exibicionista. E então ele estava mostrando para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Até 7? Pedro sabia da lei dos fariseus, a lei humana dos escribas e fariseus, sobre perdoar no máximo 3 vezes. Então Pedro ele está se colocando já o dobro mais uma. É até 7 vezes, mostrando o quanto ele é um homem espiritual. E Jesus humilha Pedro ali, ensina que Pedro tem que ter a devida humildade quando Jesus diz: você deve perdoar até 70 vezes 7. Então é 490 vezes que eu tenho que perdoar uma pessoa que peca contra mim por dia? Claro que não. Jesus está dizendo que você deve perdoar um número ilimitado de vezes. Quantas vezes uma pessoa pedir perdão, ela deve ser perdoada. Jesus então está nos ensinando sobre amor aos que pecam contra nós. Devemos ter amor aos que pecam contra nós. Só que se você, assim como nós estamos refletindo nesse texto, se você reflete bem nesse texto, você vai perceber que não é fácil perdoar 3 vezes uma mesma pessoa no mesmo dia e talvez até pela mesma ofensa. Não é fácil. Começamos a acreditar que aquela pessoa está realmente desejando nos destruir, nos maltratar, é de propósito. Como eu vou perdoar isso? Óbvio que o perdão aqui, entenda, é para quem está arrependido. Se a pessoa se arrependeu, eu vou dar o perdão. Eu não vou perdoar a pessoa que continua me maltratando e na verdade nem está arrependida, embora no coração eu deva ter a atitude de perdoar, mas se ela não está arrependida é difícil ministrar o perdão ali na prática. Mas o fato é que nesse texto os apóstolos, ouvindo o ensino de Jesus está pregando para os seus discípulos a princípio ali, então eles refletindo sobre a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar alguém que me ofende, eles ficam meio que tristes. Olha o versículo 5, a reação dos discípulos. Versículo 5 diz, Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. É necessário muita fé para poder perdoar tantas vezes uma pessoa no mesmo dia, mesmo que aquela pessoa esteja arrependida. Aumenta-nos a fé. Aí a relação entre fé e o escândalo do verso 1 e 2, e fé, na verdade fé e o escândalo no sentido de eu ter fé para não ser escândalo para ninguém, e agora eu ter fé para amar aqueles que me ofendem, perdoando quantas vezes for necessário. É necessário ter fé. Esse talvez seja o grande mal da igreja moderna. Nós não temos fé. E por conta disso, não obedecemos à vontade, à verdade de Deus na Escritura. Já é muito comum ver crentes, muitos anos de convertido, que já leram a Bíblia várias vezes, não conseguir perdoar um mal que foi feito a ele. É muito corriqueiro crentes mudarem de igreja. Por quê? Porque foram ofendidos por alguém, às vezes até pelo próprio pastor. Foram ofendidos e não querem
perdoar ou não querem pedir o perdão quando foram os ofensores. Mudam de igreja, achando que isso vai resolver o problema. Vão para a igreja do outro lado da rua, vão para a igreja do outro bairro, mas isso não resolve o problema. O que é que Jesus quer? Pedidos de perdão e perdões sendo dados àqueles que pecaram. É assim que a igreja de Jesus cresce no meio da dificuldade, no meio do conflito, no meio de coisas ruins que acontecem dentro e fora da igreja. É através do amor, do perdão, aí o provérbio que nos ensina, ferro com ferro se afia. E esse é um tipo de fé madura. Um crente maduro na sua fé é aquele que perdoa, é aquele que pede o perdão arrependido, é aquele que entende, eu tenho que restaurar este relacionamento, eu tenho que amar para poder o reino de Deus crescer no meio dessa terra de pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo está a nos ensinar, tenhamos fé para amar os que pecam contra nós. E então os discípulos dizem, aumenta-nos a fé. Esse deve ser o nosso pedido, a nossa oração a Deus. Senhor, aumenta-nos a fé para perdoar. Aumenta-nos a fé para pedir perdão. Aumenta-nos a fé para não sermos tropeço, armadilha, escândalo para a fé de outras pessoas. E então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma última lição aqui, nos explicando como deve ser a nossa fé. E Jesus basicamente usa duas ilustrações, duas figuras, duas parábolas para nos mostrar como deve ser a nossa fé. Mesmo uma pequena fé nos faz servir mais do que o esperado. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. E a resposta de Jesus, sintetizando aqui, foi, olha, mesmo uma pequena fé vai fazer você realizar grandes coisas no reino de Deus. Se você tiver uma pequena fé, já é muito para honrar e glorificar o Senhor. Tenha fé, e aí Deus vai aumentar e ampliar a sua fé ao longo da sua vida. Observe então o primeiro ensino de Jesus aqui na primeira parábola. É Lucas 17, verso 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, Jesus agora usa algo muito físico, muito material para ilustrar a fé. A fé é um grão de mostarda, é uma semente muito pequena. Alguns dizem que é 1/4 de um grão de arroz. É uma pequena semente de mostarda. Se sua fé for daquele tamanho, você vai conseguir realizar grandes feitos, como pegar uma amoreira, uma planta, uma árvore muito enraizada no solo e transportá-la para o mar. E ela vai ficar plantada na água. Veja que coisa esquisita, uma árvore da terra no mar, plantada ali na água, crescendo. É realmente um milagre. Ou seja, com uma pequena fé, você vai realizar um grande milagre. Comece buscando ter uma pequena fé. Se você tiver uma fé muito pequena, ainda é melhor do que uma fé inoperante. Uma fé que não tem atitude, uma fé que não tem realizações e obras. E aqui cabe explicar que fé não é um sentimento, fé não é um pensamento, fé não é uma ideia. Fé aqui significa a operação da graça de Deus, a operação do poder de Deus constantemente em nossas vidas. Fé basicamente é acreditar, confiar em Deus. Principalmente confiar na Bíblia, a palavra de Deus. Se eu leio na Escritura e eu confio no que está escrito ali, como é que eu demonstro essa confiança? Na prática, nas minhas atitudes. Mesmo que as minhas emoções no meu coração estejam diferentes da minha prática, eu vou praticar esta fé no dia a dia. Corriqueiramente, ao passo que isso vai acontecendo, as minhas emoções vão se adequando à minha fé que acontece na prática. Então assim é com um perdão, por exemplo. Alguém me fez um grande mal. E então eu não, no coração, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu tenho sentimentos de ira, de vingança, sentimentos negativos contra aquela pessoa, mas ela vem arrependida, sinceramente arrependida, e me pede o perdão. Então eu tenho que dar o perdão para aquela pessoa. Então eu engulo meu orgulho, os meus sentimentos negativos, e eu perdoo aquela pessoa. E agora eu oro a Deus
para trabalhar o meu coração, para que aquele perdão que eu dei na prática, ele se torne um perdão no meu coração também. Isso não é hipocrisia de modo nenhum. Isso é agir pela fé. Pela fé eu dei o perdão, crendo que o Senhor vai purificar o meu coração, porque eu mesmo não consigo limpar o meu coração do ódio e da vingança. É o Senhor que vai operar essa graça na minha vida. Aí você ora, busca Deus, lê a Bíblia, se possível até jejua nesse caso, para que o Senhor, na sua vida, Ele esteja lhe limpando, lhe purificando destes sentimentos, pensamentos de vingança, de ódio, sentimentos e pensamentos negativos. Então, uma pequena fé pode realizar grandes feitos. Busquemos ter essa pequena fé. É importante observar também que, e aqui fica implícito na parábola do Senhor Jesus Cristo, que essa pequena semente, esse grão de mostarda, ele cresce e vira uma enorme árvore. Então, esta pequena fé pode se tornar uma grande fé. Jesus está dizendo, olha, eu sei que vocês querem ter uma fé aumentada, uma fé gigante. Basta uma pequena fé. Isso já vai realizar grandes milagres. E aí então essa fé vai aumentando, aumentando, aumentando. Deus vai aumentando esta fé dia após dia, à medida que vamos crendo e obedecendo o Senhor nosso Deus e buscando uma fé aumentada. E então Jesus nos conta uma segunda ilustração, que tem tudo a ver, uma segunda parábola, que tem tudo a ver com o ensino de fé que ele tem nos colocado desde o começo desse texto. Lucas 17, do verso 7 ao verso 10, que é a parábola de um servo. Olha o que diz lá, relembrando esse texto. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E a história aqui, a parábola, ela é meio esquisita para nós, porque ela mostra um patrão que aos nossos olhos, na nossa cultura, parece um tanto grosso, grosseiro, parece assim um patrão muito ruim, porque o servo passou o dia na lavoura, plantando, cuidando do gado, e então quando ele volta para casa, o Senhor pede para que ele lhe sirva o jantar, e somente depois é que esse servo vai poder jantar e fazer as suas coisas. E é muito claro aqui que o Senhor, ele não agradece. Por quê? Porque aquilo é a obrigação do servo. Aquela é a obrigação daquele servo. Ele fez somente o que fora ordenado. E então ele é qualificado como um servo inútil. Naquela época, naquela cultura, era assim que era visto o patrão e o servo. O servo, o empregado, ele devia fazer a sua função. Quando ele fazia mais do que a sua função, isso sim era elogiado. Mas se ele fazia só a sua função, ele era um servo inútil. Ele fez somente a sua obrigação. Então, esta parábola, junto com o contexto que nós estudamos, quer nos ensinar sobre fé o seguinte: quando nós somente fazemos aquilo que nos é ordenado, somos servos inúteis. Mas, quando nós temos fé, mesmo que seja pequena, nós faremos mais do que o que nos é mandado pelo Senhor. E aí sim nós seremos servos úteis, aplicando ao perdão que o Senhor Jesus colocou aqui. Se eu perdoo somente 3 vezes e não perdoo a 4ª vez, eu sou um servo inútil. Se eu perdoo somente 7 vezes, não perdoo a 8ª vez, eu sou um servo inútil. Se eu não perdoar quantas vezes for necessário, mais do que o que me é pedido, certamente eu serei um servo útil. Então Jesus está colocando aqui o perdão dentro desse contexto sobre uma fé pequena, mas que vai ser aumentada e que esta fé tem grandes efeitos. E o grande efeito desta fé, como ilustrado lá, quando você transplanta uma amoreira da terra e planta no mar, nós temos o exemplo do servo. Quando eu tenho mesmo que seja uma fé pequena, eu vou conseguir realizar mais do que o que me é mandado. Então, o meu serviço a Deus, ele será um serviço melhor. Será um serviço que vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque estou fazendo mais do que o que a Escritura pediu, mandou eu fazer. Perceba então como o Senhor Jesus Cristo quer que vivamos em fé. A ideia, o título, a verdade dessa mensagem é: aumenta-nos a fé. Assim como os discípulos de Jesus daquela época
Hoje, nós devemos querer ter uma fé aumentada. E nossa oração é essa: Senhor, aumenta-nos a fé. E aprendemos 3 ensinos sobre fé aqui nesse texto. O primeiro, não devemos ser tropeço para as pessoas, para a fé das pessoas. Segundo, devemos ter uma fé suficiente para amar os que nos ofendem, perdoando quantas vezes for necessário. E terceiro, mesmo uma fé pequena, ela pode trazer grandes resultados para o reino de Deus. Mesmo uma fé pequena nos faz servir mais do que o que é esperado. Repetindo o que eu já falei, um dos grandes problemas da igreja moderna é a falta de fé. Temos ouvido falar sobre muitos assuntos relacionados à Escritura, mas pouco se fala sobre o aumentar da nossa fé. Irmão, procure desenvolver sua fé, não somente no conhecimento da palavra, mas desenvolver sua fé na prática, vivendo o que a Bíblia ensina na prática. Isso demonstra uma fé que pode ser pequena, mas ela vai aumentando à medida que você vive a vida cristã buscando a glória de Deus. Procure desenvolver, aumentar sua fé. Vamos buscar a Deus em oração para que o Senhor aumente a nossa fé. Aproveitemos esse período de pandemia para aumentar a nossa fé, crendo no Senhor, crendo na vontade de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu tão grande amor para conosco. Pai amado, aumenta-nos a fé, ajuda-nos a ter uma confiança maior no Senhor. Faz com que a nossa fé seja motivadora para outras pessoas, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor Deus. Faz com que a nossa família queira viver pela fé, baseado no exemplo dos seus líderes, baseado no exemplo do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos também, que os filhos, nossos filhos, nos deem exemplos de fé para que venhamos a crescer com eles. Pai amado, fortalece-nos. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia e até breve.